Fala galera, vamos hoje dar uma olhada aqui no conceito de república, um debate no podcast Três Irmãos, onde que o Léo e o Dani Xavier entraram nesse assunto. Eu achei muito legal esse assunto, né? A gente saber qual era o conceito que eles têm a respeito, né, da República, que é um livro do Platão, para quem não sabe. A República é um livro muito bom, eu li. Ali ele toca em todos os conceitos do que seria uma república, e eles estão tocando nesse assunto ali. Eu achei interessante trazer para a gente poder estar dando uma olhadinha e passar também o interesse de vocês em estudar esses assuntos. Porque esses assuntos são importantíssimos, porque se nós não mudarmos, não tem como dar certo. O conceito aqui não é que você seja ideologicamente formado por qualquer vertente, é você entender em que contexto você está vivendo. Esse é o propósito daqui do canal. Então, espero o seu like, o seu apoio, curte, compartilha e vamos embora pro vídeo. Essa ainda a gente conseguiu tirar. Na CPMF era um imposto só pra gente resolver o problema da saúde, depois sai. Não Tá maluco? CPMF. Pior imposto que inventaram na vida. A CPMF é o futuro novamente. Ele tá logo ali. Quando o Drex começar a pegar a tração, que o projeto é para 2027. Ou seja, todo o dinheiro será 100% digital. Não adianta você falar para mim, não, isso não vai acontecer. Eu não acreditei que todo mundo ia ficar em casa. Impossível todo mundo ficar em casa. Pronto, ficou. Para o regime totalitário acontecer, basta simplesmente um bom motivo, foi o que eles falaram anteriormente. A CPMF ela vai voltar no Drex e a transação vai ser ali feita na hora, mediado o pagamento ali do imposto será cobrado na fonte, na hora. Esse é o futuro. 2027. Quem viver, verá. resolver o problema da saúde, ele não saiu. Não sai. IPVA também, né, pô? O imposto de renda, a gente, ano passado, completamos 100 anos. Agora, uns meses atrás, Não vai embora nunca, completamos 100 anos do imposto de renda. Nunca. E o imposto de renda era o imposto para grandes fortunas. Que o pessoal fala hoje. Não, precisamos de um imposto para grande fortuna. Era em contos de réis, na época. Era só o imposto de renda era 3 ou 4 vezes a média salarial da época. Entendi. Entendeu? Hoje ele é poucos por cento acima da média salarial. Então, mas só que você tem que ver que o imposto de renda tinha que ser feito ali porque tinha regime também, né? Na época do Império tinha regime de escravidão até a abolição da escravatura. Mas o comércio não era essa potência que é hoje, né? Então era o imposto para grandes fortunas da época, que é o que eu critico o imposto para grandes fortunas agora, porque a gente já fez o imposto para grandes fortunas, só que você não corrige, aí hoje qualquer empregada doméstica paga. Aí você vai criar outro imposto para grandes fortunas. Não vai corrigir, qualquer empregada doméstica vai pagar. Aí você vai criar o terceiro imposto para grandes fortunas. Claro, o Brasil tá batendo recordes e recordes e recordes de arrecadação. E tá... Verdade, tá quebrado. Ai, essa nossa classe política, Deus que me perdoe. mais quebrado do que nunca. Entende? Mas é que você porque vai arrecadando, o problema... você tá tirando a fruta da árvore, mas aqui eles já estão arrancando os galhos. Não, já, você não tá conseguindo respirar. E o grande problema é aquilo, eu retorno à primeira frase do Léo, que é mecanismo de incentivo. Então, por exemplo, numa democracia, numa monarquia, você tem incentivos que têm baixa preferência temporal, que é uma linguagem da economia. O que é baixa preferência temporal? Um rei, ele está pensando a longo prazo. Sim. Ele não está pensando assim, eu tenho que ganhar a próxima eleição, porque não tem a próxima eleição. O meu filho vai ser rei, o filho dele vai ser rei. Você pega Dom Pedro, o preparo intelectual que esse cara teve, sim, o cara estudava... Eu só não gosto que ele trouxe os pombos pro Brasil, eu fico chateado. eu sou chateado com ele por causa disso. Porra, pombo é uma merda, verdade. Porra, pombo faz o quê? Pombo traz doença ruim, Só, pombo realmente não foi muito legal, não. Porra, Dom Pedro deu mole nessa, hein? Legal, mas... brincadeiras à parte. O Dom Pedro era um homem muito culto, muito inteligente. Ele foi realmente preparado para o cargo, né? Coisa difícil hoje em dia de se ver, né? Mas era um cara que trocava cartas com Charles Darwin. Era um cara que ele tava... era poliglota. Compara com o presidente brasileiro hoje.
Pode ser de direita ou de esquerda, vocês escolham, né? Assim, a gente está sempre escolhendo uma ignorância para nos conduzir, Bom, com alguma exceção aí que Mas nem passou. o Pablo Marçal fala inglês, né? Os caras descobriram agora, ele que desbloqueia a mente das pessoas. Nem ele fala inglês, pô. Não, infelizmente, a gente, nas opções que tem, a gente tá num beco sem saída. É verdade. A esquerda perdeu tração, consegue falar com a população, não consegue. Não entende mais os anseios da sociedade, mudaram radicalmente e eles não conseguem acompanhar essa evolução. Porque foi uma coisa que eles estão tentando. Veja bem, vou explicar uma coisinha para vocês aqui. Você não acha muito estranho quando a esquerda tomou o maior golpe que tomou, que foi a Lava Jato, caiu no colo do Temer, e dali começou-se o revanchismo de 64? A gente não saiu de lá ainda, gente. É isso que eu tô falando. A gente não conseguiu sair de lá, desse revanchismo, dessa briguinha, dessa picuinha. É os dois grupos políticos que têm no poder e eles estão brigando novamente. Um com uma bandeira, mas esquece, chega na hora, faz a mesma coisa. Ambas as partes. Eles dizem que um está entregando, mas o outro faz a mesma coisa que o seu antecessor, tanto à direita quanto à esquerda. Só você olhar. A única diferença é no regime fiscal, que um aumenta os impostos e o outro tenta dar uma diminuída nos impostos, entende? Ou seja, uma maquiagemzinha de leve. Ele diminui só a quantidade da porcentagem dos impostos, mas os impostos continuam sendo o mesmo. Ah, teve corte de impostos? Teve muito corte de impostos, mas muitos impostos ficaram, né? Então, a carga tributária continuou sendo alta com, né, aumento de arrecadação e tudo mais. No meio da pandemia, a gente queimou um tri e voltamos, depois de 2 anos, com um tri pago. No final do governo dele estava tudo pago. Então, essa é a diferença. Mas também não consegue falar que a população não entende os anseios da sociedade, do mais fragilizado. Ela não consegue chegar nessa galera. É sempre a bravata, a arrogância e achar que todo mundo é burro. E não é bem assim que a coisa funciona. E a esquerda perdeu tração. O debate vai ter que repensar o debate político. Porque eles jogam na defensiva. Eles nunca jogaram assim, desde que começou a República, ou seja, quer dizer, 1989, desde que voltamos, né, saímos da ditadura e fomos agora para um regime democrático novamente. A esquerda dominou amplamente o debate. Ok. Agora eles não estão sabendo. E isso traz muitos problemas para a esquerda, porque eles não conseguem ter a liderança que era necessária para você estar debatendo. É muito reativo. E a gente está vivendo esse momento aí, realmente. Mas a eleição, a gente falar assim, escolham entre os presidentes dos últimos aí. É meu sonho, cara, era escolher um presidente. O problema é que ele é escolhido antes por um sistema Sim. que me obriga a votar em um cara que eu nem quero. Verdade mesmo, é o problema do regime que vivemos. O que ele quis dizer com isso? Chega lá em outubro, por exemplo, o Lula lançou a campanha, ele foi na casa do Coroa, diz tu, que postou nas redes sociais dele, falando que ele tá junto, que ele tá mostrando que tá do lado do pobre, sendo que isso é uma hipocrisia tão grande, porque ele tá 16 anos, 20 anos no regime do PT, que foram 2 Lula, um Dilma e meio, ele agora, 4 anos. Ou seja, 20 anos, e o cara ainda mora no barraco de estuque, tá ligado? É a cara da hipocrisia. Só quem não vê é doido. Porra, o presidente foi lá visitar o cara no barraco de estuque. Irmão, o cara tá 20 anos lá naquele barraco, o cara já passou 2 vezes no poder e o cara ainda tá lá no barraco de estuque, irmão. Tá realmente olhando o pobre? Não tá, padrinho. Tá, mas isso deriva exatamente dos Esse lance dos cacique político quebra porque eles fazem o esquema antes mesmo do esquema começar. Antes mesmo de começar, eles já escolheram entre eles quem vai ser, pô, o cara. É esse o problema que a gente está vivendo hoje em dia no país. problemas da democracia. Que é, a democracia,
está de olho no que interessa imediatamente ao cidadão e não mediatamente. Um monarca que não tem que se preocupar com as próximas eleições, ele está lançando um olhar para a eternidade da monarquia dele. Por isso Portanto, que a ele Inglaterra toma tinha saneamento básico no século XIX. e ele toma E a decisões gente não que são necessárias, Sim. independentemente do apelo popular. Sim. Claro que ele está ouvindo o povo, mas ele está ouvindo o povo dizendo o seguinte, mas eles vão ter que passar por isso, Sim. porque aqui é necessário fazer isso. Um político no regime democrático, diz o Thomas Sowell, ele tem duas preocupações fundamentais. A primeira é se eleger, a segunda é se reeleger. Pior que é verdade. O problema da monarquia é que também nesse mundo de flores que esses caras estão vendendo aí também não. Vou logo dar o papo reto. Eu não vejo dessa forma, galera. É muito legal o parlamentarismo? É muito legal o parlamentarismo. Diferente de uma monarquia. A monarquia, meu amigo, ela simplesmente pode virar uma tirania, dependendo de quem sentar na porra da cadeira, irmão. Esse é o papo. Entendeu? A monarquia pode virar uma tirania. Então, a gente tem que pensar muito bem antes da gente fazer essa escolha. Já um parlamentarismo, a gente consegue concatenar melhor as ideias, uma vez que não temos um cara fixo no poder. A hora que o momento que o povo fala rala, o cara rala. Que não tem mais sustentação política para aquele cara, ele sai, chama-se novas eleições, o povo vota de acordo com aquilo que a galera está querendo que vote. Já é uma coisa pré-organizada, porque a população não está apoiando esse cara, ele está sem apoio popular, ele não consegue sustentar a base derruba, chama-se novas eleições, chama a população, a galera tem que votar. Vamos escolher aí o que a gente quer como ideia. Todo mundo vai lá, faz a sua campanha, as suas ideias. Entre os parlamentares que têm a maioria das ideias, tiram o primeiro-ministro e dali ele toca essas ideias que o povo escolheu. Diferente do presidencialismo. Ou seja, uma monarquia não é necessariamente ter que ter um regime autoritário. Porém, ela pode virar um regime autoritário. Já o parlamentarismo já fica mais difícil de você fazer uma coisa nesse sentido, porque tá tudo público ali, tudo ao vivo, né? Então, fica muito mais difícil de você poder fazer uma coisa só, né? Fazer uma ditadura no parlamentarismo. A população começou a reclamar, o cara sai do poder, pronto, acabou, pô. Não tem conversa fiada. Entendeu? Os próprios parlamentares, então não precisa também de cacique político, que é outro problema. Eu não gosto da ideia de ter o cacique político do partido. Eu acredito que não deveria nem ter partido. Vai lá, defende as tuas ideias. Meu número é tal, 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 tal. Vai na minha rede social, você vai saber qual é as minhas ideias. Pronto, acabou. Quem quiser votar, vai pesquisar lá o candidato, as ideias. Muito importante. As ideias. Da onde vem o dinheiro para executar essas ideias. Quanto tempo vai durar isso? É isso que o povo brasileiro deveria estar interessado realmente. Não é simplesmente ter um idólatra do lado e um idólatra do lado oposto. Isso não adianta. A gente tem que ir para justamente para ser mais eficiente. Porque do jeito que tá, fica difícil.